Você tem pagado preço para aquilo que você pede nas suas orações, para aquilo que você pede para Deus, para aquilo que você tem tentado conquistar, mudar? E aí eu decidi gravar esse vídeo porque esse assunto realmente tem mexido comigo sobre pagar o preço. Há uns dias atrás eu visitei uma igreja aqui perto da onde eu moro, aqui na minha cidade, e num culto de libertação, um culto semanal mesmo, numa quarta-feira. E aí o pastor ele começou a falar dessa parte de pagar o preço para nessa caminhada, né, da gente que é cristão com Deus. E aí eu percebi que eu não tenho pagado o preço. E talvez esse vídeo aqui seja até um pouco de confissão, né? E o que eu quero te dizer primeiro é, no livro de Gálatas 6 e 7 está escrito que, na Bíblia está escrito, tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. E tem vários outros versículos na Bíblia que falam sobre esse assunto de pagar o preço, que é muito sobre a causa e consequência, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. E eu fico pensando, né? Quando a gente olha para grandes homens da história, tanto no passado quanto no presente, não dá para a gente falar que esses homens eles não tiveram que pagar um preço para conquistar tudo aquilo que eles conquistaram. E aí eu vou dar um exemplo que é o meu caso, que eu tenho passado muito por isso, talvez você também passe por isso, falando como um homem aqui, que é a briga, a luta com a luxúria. Deixa eu ver se está gravando aqui. A luxúria, para quem não sabe, talvez você ainda nunca ouviu falar desse assunto, luxúria é a nossa briga contra os desejos sexuais, contra aqueles impulsos, né, contra aquela vontade forte que bate muitas vezes na gente, muitas vezes a gente não consegue controlar. E aí vai tentar conversar com uma pessoa, uma mulher, uma moça, e aí acaba tendo relações íntimas, fazendo aquilo que a gente só quer ali num momento bem curto, e aí isso acaba atrapalhando tudo na nossa vida. E é uma bola de neve. E aí eu percebi que eu, Matheus, eu já fui, posso dizer que eu fui viciado em bebidas alcoólicas. Não cheguei, graças a Deus, a viciar em drogas. Eu cheguei a experimentar, mas não viciei. Mas a bebida alcoólica, eu com 14 anos de idade eu já bebia. E já bebia até pinga pra... Fui usando como uma válvula de escape, aprendendo, né? Vendo a figura do meu pai, que bebia muito, e aí eu fui usando isso para me soltar mais, conversar mais, tudo aquilo que a gente sabe que a bebida alcoólica faz. Só que chegou um tempo que eu tava, até dia de quinta-feira eu já começava a beber, sair para as baladas, bar. E aí, graças a Deus, por volta dos meus 23 anos, graças a Deus eu tive uma crise de identidade, quadro de depressão, ansiedade. E aí, aquele aquele transtorno que eu tive foi um encontro com Deus para mim, que aí eu consegui largar a bebida, muito por conta dos remédios que eu tive que tomar naquela época. Fui largando a bebida, não foi fazendo mais sentido para mim, porém, eu ainda luto com a luxúria. Eu não tenho pagado o preço, que é o assunto aqui desse vídeo, que é, muitas vezes eu oro bastante para Deus para ter uma família, eu tenho sonhos, né, de ter filhos, de prosperar, né, um homem, tudo aquilo que um homem quer, que é prover, um homem
temente a Deus, cristão, só que eu não tenho pagado esse preço, pois eu ainda caio, eu ainda erro com essas questões de luxúria. E aí eu vejo que muitas vezes Deus ele tá forjando a gente para ter mais força, para ter mais sabedoria, para lidar com essas questões que a gente luta, que na verdade a gente sabe que não leva para lugar nenhum, né? Por exemplo, você pode me falar que não dá nada sair todo final de semana, ficar com a mulher, transar, isso aí não vira nada, só que eu duvido que no final de tudo você está se preenchendo com isso. Eu duvido. Eu falo por experiência própria, isso não acrescenta em nada. No final das contas, você está só satisfazendo um desejo momentâneo e pegando várias doenças, tanto espirituais quanto doenças da carne. E aí, minha pergunta para você é: você tem pagado o preço por aquilo que você ora? Eu vejo claramente que hoje eu estou meio que preso, travado, muito por conta desse pecado que eu ainda não venci, mas eu tenho orado para vencer, para me colher os frutos que eu tenho plantado. E eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco, até para confessar mesmo essa luta que eu tenho tido e também ajudar outras pessoas. Se você está assistindo aqui o vídeo, deixa um comentário aqui, compartilha, confessa, né, que isso traz força para a gente. E aí a gente vê na Bíblia várias outras situações, no livro de Lucas 9:23, quando Jesus diz: se alguém quer me seguir, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. É muito forte, né, esse versículo, porque ele fala sobre renúncia, sobre sacrifício. E aí, de novo, volta naquilo que eu estava falando, que é pagar o preço. Pagar o preço de carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é fácil, o inimigo ele vem com as tentações. E aí aqui sobre esse versículo, sobre negue-se a si mesmo, eu quero pedir para você, nesse momento agora, conversar consigo mesmo, conversar com Deus, né? Pedir perdão pelos pecados, porque muitas vezes a gente está travado para um próximo passo, para uma bênção de Deus, porque a gente não está fazendo a nossa parte, que é negar a nós mesmos. Aqui nesse vídeo eu falei muito sobre essa parte da luxúria, do desejo sexual, mas tem vários outros pecados, vícios, outros tipos de vício, vício em drogas, vício em jogos, vício em idolatrias, né? Vários tipos de vícios ocultos aí que você sabe o que você tem errado. Se você é uma pessoa que conhece a Deus, a Jesus, o Espírito Santo provavelmente ele está te incomodando sobre algum vício, sobre algum pecado que você tem feito. E aí muitas vezes é esse preço que você precisa pagar. É negar esse pecado, essa tentação que tem te afastado da boa e perfeita vontade do Senhor Jesus, de Deus. E esse vídeo foi mais sobre isso, para compartilhar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. Muitas vezes a gente só quer pedir para Deus, a gente só quer pedir, né? Quer fazer orações pedindo e fica esperando. E muitas vezes a gente esquece que essa parte, que é a nossa parte, que é parar de cometer os mesmos erros, os pecados, aquilo que não agrada a Deus e no final das contas não agrega em nada para a gente. Isso que é interessante quando a gente vê na Bíblia os pecados, no final
é um prazer apenas momentâneo. Ele não acrescenta nada a longo prazo. E tudo que vem de Deus acrescenta bondade, acrescenta paz, acrescenta crescimento a longo prazo. Tudo que é curto prazo, momentâneo, geralmente não vem de Deus. Geralmente é o pecado. É aquilo que você sente rápido e vai embora rápido. Agora, o que vem de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, o amor incondicional, o perfeito amor, o crescimento, a prosperidade, ela vem, mas quando a gente planta para longo prazo. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. Eu gravo vídeos sobre reflexões, versículos da Bíblia, livros também que eu gosto de ler, compartilho aqui alguns assuntos, insights que eu tenho. E se inscreve aqui no canal, deixa um comentário. Seja bem-vindo aqui, eu te vejo até o próximo vídeo.